Lugar. Nós estamos, gente, num assunto sobre esperança, sobre restauração, diante de tudo aquilo que o nosso Estado tem vivido, porque tem muitas pessoas que ainda, muitas pessoas que ainda estão em processo de voltarem às suas casas, terem as suas vidas de novo normalizadas. E a história que o livro de Neemias registra, ela é uma história que a gente pode trazer várias aplicações para nós, porque Israel, ou melhor, Jerusalém, a capital de Israel na época, hoje a capital política de Israel é Tel Aviv, mas a capital religiosa continua sendo Jerusalém. Se bem que hoje Jerusalém é uma cidade mais turística do que qualquer outra coisa, mas é Jerusalém. E naquele tempo era Jerusalém, e Jerusalém estava sob escombros há 142 anos, gente. Quer dizer, gerações nasceram e gerações morreram vendo Jerusalém destruída. E lá em Neemias capítulo 1, versículo 2, Neemias ele recebe uma visita. Neemias ele faz parte de uma geração que já nasceu num cativeiro. Ou seja, Jerusalém foi vencido numa guerra, ele foi levado para outra nação, aliás, a família dele foi levada para outra nação, ele nasce nessa outra nação. Mas ele se considera um cristão. Ele se considera um filho de Deus. E ele tem esse amor por Jerusalém. E aí ele recebe uma visita. Neemias morava a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. E veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, quer dizer, que não tinham sido levados para outros países, outras nações, e perguntei a respeito, acerca de Jerusalém. E ele me disse, então Anani vai dizer, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província de Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, porque os muros eram a segurança da cidade, e as portas tinham sido queimadas, quer dizer, a cidade estava totalmente vulnerável. Quando ele ouve isso, ele entende o que significava uma grande miséria, um opróbrio, o desprezo, quer dizer, ninguém estava nem aí para Jerusalém, e era a cidade de Deus, o templo era em Jerusalém, e ele se sentia um judeu, apesar de que Neemias não nasceu lá, porque eram 142 anos debaixo de escombro. Quando ele ouve a notícia de como que estava Jerusalém, como que estavam as pessoas em Jerusalém, ele senta, chora, lamenta, jejua e ora a Deus. E aí começa um ensino que nós já estamos, eu acho que hoje é a 11ª ou a 12ª mensagem só sobre Neemias. A gente vem falando de esperança já antes, desde que começou toda essa tragédia que atingiu o nosso estado. Por quê, gente? Porque na nossa vida, aquilo que o nosso estado viveu, e aquilo que nós vivemos na vida, durante a vida, nós vamos passar por muitos momentos difíceis. E nós vemos algumas características na vida de Neemias, que elas podem nos agregar muito. Por exemplo, Neemias, quando ele ouve, e aí ele tem esse momento de reflexão, ele senta, chora, lamenta, jejua, ora a Deus, e ele começa a falar com Deus, e ele se apoia na palavra de Deus, e ele diz assim, acho que é o versículo 7, Kelly, deixa eu abrir a minha aqui, daí a gente vai meio junto aqui, deixa eu ver se é o 7, isso, ele diz, olha, a gente tem procedido, olha por que Jerusalém estava naquela situação, temos procedido de todo corruptamente contra ti, quanto que Deus instrui, não temos guardado o que, gente? Mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então ele olha o cenário,
E ele vê, não, realmente, isso aqui é consequência da vida que a gente tem levado. Pode colocar o 8. Mas lembra, aí ele faz, isso aqui é uma oração que ele está fazendo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Quer dizer, os judeus tinham sido espalhados. Mas, versículo 9, se vos converterdes a mim, e voltar a guardar os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, Deus tinha dito isso, ainda que eles estejam distantes, extremidades do céu, quer dizer, de norte a sul, de ocidente a oriente, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome, Jerusalém. E aí ele disse, Deus, eles ainda são o teu povo, ainda são teu servo, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então, ele ora a Deus, ele ora segundo o que Deus tinha dito. Quando a gente ora o salmo, gente, a gente ora todos os meses um salmo aqui, é bem importante você pegar algumas coisas, porque quando nós estamos orando o salmo, nós estamos orando o que a Bíblia diz, o que o próprio Deus nos entregou como a sua palavra. E se tem uma oração que Deus não vai deixar de responder, é quando a nossa oração está de acordo com aquilo que Ele já disse que faria. Me fez entender? Sim ou não? Ele disse que faria, foi o que Neemias disse, Deus, Tu disse que se a gente transgredisse, se a gente não cumprisse os mandamentos, se a gente se desviasse, o Senhor espalharia, mas o Senhor também disse que se a gente se voltasse, o Senhor nos traria de volta. A gente ainda é povo, ainda é o teu povo. Então, o que a gente vê aqui em Neemias? Depois de uma trágica notícia que ele recebe, Neemias, ele era uma pessoa de fé. E ele começou a ver aquilo que os demais não viam. Porque uma pessoa de fé vê o que uma pessoa sem fé não consegue ver. Neemias, ele viu antes de todo mundo. E eu quero pegar algumas características, gente, cristãs na vida de Neemias, hoje. Eu vou tentar ser bem objetivo, assim, porque são várias, então eu não vou conseguir explicar. Tá bom para vocês? Só diz tá bom, né? Porque é o que eu preparei, tá? Mas algumas características na vida de Neemias. Por exemplo, a primeira característica é o amor. E Jesus diz lá em João 13, 34 e 35, olha o que ele diz aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos... Então preste atenção, esse amor ao próximo, esse amor não só entre os irmãos, mas o amor ao próximo. Por exemplo, a maioria das pessoas de Jerusalém, Neemias não sabia nem quem era. Mas nós vemos essa manifestação de amor de Neemias. Gente, a marca que distingue uma pessoa como discípula de Jesus é o amor que ela tem pelas pessoas. E não é só por quem ela gosta, é o amor que ela detém por todos aqueles que estão ao redor dela, até os inimigos, porque a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Amar quem nos persegue. A Bíblia não diz que nós temos que andar junto, dar beijo, andar abraçado. Não, mas a Bíblia diz que a gente tem que manifestar amor. Quer dizer, se a pessoa estiver precisando e você souber, é sua responsabilidade ajudar, mesmo que seja seu inimigo, mesmo que seja alguém contra você. Então essa é uma característica do cristão. O cristão, ele tem que carregar essa característica, e Neemias carregava, porque ele tão longe demonstra um amor tão grande, amor, compaixão, piedade. Neemias se move por amor, ele sai de uma zona de conforto dele, e se você for ler o livro todo de Neemias, eu estava meditando nele ontem, hoje, e eu não vou entrar no que eu meditei, mas
Neemias ele tinha tanto recurso que ele sustentou as pessoas que foram com ele para ajudar na reconstrução. Ele bancou essas pessoas do bolso dele, o livro diz. Quer dizer, ele sai, então quer dizer que ele era bem, o quê? Sucedido. Porque ele banca dele, do bolso dele. E ele não foi com uma comitiva de poucas pessoas, não, foi com uma comitiva grande. E ele sustentou aquelas pessoas durante a restauração de Jerusalém, dos muros e das portas. Então, Neemias se movia nesse amor. Esse é o primeiro ponto, então. E nós, como discípulos de Jesus, olha que Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou. Quer dizer, que vai além dos 10 mandamentos. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. E nisso, olha o que ele vai dizer: nisso conhecerão que todos vocês são meus discípulos. Na expressão do amor. Na expressão do amor. Você vê que uma pessoa é discípula de Jesus quando talvez alguém faz o mal, fala o mal, e a pessoa não devolve o mal. A pessoa devolve amor. E quem não expressa esse amor, em obras, em palavras, em atitudes, em oração, não é um discípulo não está sendo um discípulo. Talvez vamos alinhar isso aí hoje. Amém, gente? Então, segundo ponto, a oração. Gente, não existe cristianismo sem oração. Neemias era um homem de oração, que orava frequentemente. Ele vai dizer que dia e noite ele colocava, eu não vou ir pegar texto a texto, eu peguei, mas não vou ler, porque são vários textos que Neemias, ele declara, ele escreve, que ele orava a Deus, que ele colocava diante de Deus. E eu me lembro que eu trouxe uma frase aqui, e eu peguei ela de novo: como nós devemos enfrentar os maiores desafios da nossa vida, gente? É reclamando? É contando para Deus todo mundo? Aliás, é contando para todo mundo? Não, é contando só para Deus, ou de preferência para Deus, ou primeiro para Deus. Sabe qual é o problema do cristianismo hoje? É que ele tenta com todos, e se nada der certo, o que ele faz? Daí ele fala com Deus. Deus, ele não tem que ser a última alternativa, ele tem que ser a primeira alternativa. A gente vê isso na vida de Neemias, a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus era uma pessoa de oração. Então você está passando um momento difícil, ore a Deus. Você quer ajuda em oração? Peça aqui para a gente. Eu digo para você, pode ser até fim do culto, gente, não tem problema não, viu? Pode chamar eu, pastor Ronaldo, Anderson, qualquer líder aqui, os líderes aqui, que eu posso até chamar depois para vocês saberem quem são. Vocês podem pedir oração, gente, nós estamos aqui para orar, junto com vocês, estamos juntos, amém? Então vamos fazer da oração o nosso primeiro recurso, e não o último. O cristão, ele faz da oração o primeiro recurso, e não o último. A terceira característica que eu vejo em Neemias é a fé. É essa coisa dele ver, antes de todo mundo, ele vê o que ninguém conseguia ver. Imagina ele estar gente, não tinha as possibilidades, os meios que nós temos hoje. Então você imagina que era só na imaginação que a Nani dizia, e ele ficava vendo Jerusalém, os muros, as portas, o opróbrio, a miséria, a necessidade, a escravidão. Imagina, gente, esse cenário. Um cenário terrível, caótico, desesperador. Mas Neemias, ele vai vendo que em Deus há solução. Então a fé nos faz confiar que em Deus existe solução para tudo, até para a morte, porque a morte faz parte da vida terrena, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna, amém? Então em Deus tem solução até para a morte, não vai ter solução para a vida? Só que só pessoas de fé, e aí nós podemos orar, Deus aumenta a nossa fé diante de alguns desafios da vida, mas o cristão, ele vive pela fé, confiando
em Deus e nas promessas de Deus. Neemias era uma pessoa de fé. Esse é o terceiro ponto. Eu não botei número, tá? O quarto ponto. A vida cristã, ela envolve a obediência a Deus. E a obediência aos ensinamentos de Jesus. João 14, 15, olha o que diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então quem declara que ama, João 14 e o 21, Jesus está trabalhando isso nesse capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Sabe aquela coisa de, eu tive essa crise na igreja. Porque quando eu entrei na igreja, aí vem esse momento de nostalgia, lá em blá, 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 blá. Mas isso aqui é uma realidade que eu vivi. Eu vi as pessoas derramadas assim, gente. Eu olhava assim, era um povo um pouco diferente de nós aqui hoje. E eu ficava pensando assim, Deus, eu não sei o que eles têm, porque eu não consigo te amar desse jeito. Eu sou meio, acho que eu tenho que tomar mais água, eu sou meio seco, porque para sair uma lágrima, gente, não é fácil. Se você me vê chorando, olha, foi forte o negócio, a pancada. E aí eu olhava assim, uns irmãos grandes, sabe, mais velhos, e eu adolescente, mas eu também olhava os adolescentes, e eu pensava, não acontece isso aí comigo nunca. A primeira vez que eu vou me quebrantar é num retiro de homens, que eu era só um adolescente, mas eu recebo a presença de Deus muito forte assim, e é quando Deus me diz, eu tinha 17 anos, no retiro eu tinha 17 anos, e eu me lembro que uma voz veio e disse assim para mim, tu vai pregar a palavra, tu vai ser um pregador da palavra, e o meu sonho era ser um jogador de futebol, bem diferente, e veio muito forte aquilo no meu coração, isso vai se cumprir muitos anos depois, mas ali foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo, que eu não sei, eu não vou dizer que foi uma voz, mas eu posso quase dizer isso, assim, mas veio, sabe quando entra muito forte assim, e eu me vi fazendo isso aqui que eu faço hoje, muito forte, ali eu chorei, mas depois demorei mais um montão para chorar, mais uns anos depois, foi, agora, aí eu tinha essa crise, eu falava isso com Deus, aí um dia eu estou lendo esse capítulo 14 de João, e Deus diz, não é sobre o que a pessoa sente, é sobre o comportamento que ela tem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Gente, essa palavra caiu como um alívio para mim, porque aí eu entendi, e foi em casa, foi num devocional, não foi ouvindo uma pregação, foi lendo a Bíblia em casa. Eu entendi ali, a Bíblia diz então que não é sobre a minha manifestação, emocional falando, é sobre o meu posicionamento. Estão entendendo, gente, sim ou não? Então não é sobre o que eu sinto, e está tudo bem sentir, e é uma bênção, e é legal também, mas não adianta eu sentir e não fazer, mas adianta eu não sentir e obedecer. Estão entendendo? Então, a obediência a Deus, ela é uma das principais características de um cristão. Não é que ele acerta sempre, não é que ele é perfeito, mas ele busca obedecer. E hoje, gente, falta no meio cristão o temor, porque é o temor que nos leva a obedecer a Deus. O temor é o freio moral do cristão. O temor é o ponto de decisão. O temor determina para onde a gente se inclina. E Neemias, a Bíblia diz, e no livro de Neemias, o quanto que ele fazia as coisas porque ele temia Deus. Tem duas coisas fortes em Neemias. Neemias temia Deus e amava as pessoas. E usava as coisas. Nunca inverta essa ordem. Deus, pessoas, coisas. Deus, pessoas, coisas.
tema a Deus, ame as pessoas, use as coisas. Vamos junto? Tema A, ame as, use as. Não inverte. Não inverte. Não bota Deus em terceiro, não ama as coisas e usa as pessoas. Nem tente usar Deus, você não vai conseguir. Quando que eu uso Deus? Quando tu tenta trazer Deus simplesmente para aquilo que tu quer. Muita gente vem na igreja para fazer um pedido. E se Deus responder, ele vai e não volta mais. O quarto, gente. Quinto, obrigado. A humildade. Humildade. Jesus, ele ensinou a respeito de humildade, sobre a dependência de Deus, e Neemias se mostra dependente de Deus no livro todo, em cada passo, em cada declaração, em cada decisão. Ele diz: a mão do Senhor estava comigo. Ele sempre coloca Deus e não ele. Neemias nunca pensou dele mesmo além do que convinha, e olha que ele poderia pensar, mas ele não pensava além do que convinha. Então, gente, o cristão, ele não tem que achar. O pastor Moisés trouxe uma palavra que nos jovens achei bem interessante. Ele mandou para mim antes a palavra, compartilhou comigo, e ele usou até ele disse que ele gosta de olhar uns filmes e fazer umas comparações com. Aí ele disse que trouxe o filme do Homem-Aranha. Ele falou no dia? Falou? Porque não sei se é avô, quem cuidava do Homem-Aranha, não me lembro mais do filme, tá? Mas quando ele não impede, ele está brabo com não sei o quê, que lembra, não sei se vocês lembram, ele não impede, onde aí aquele cara mata o vô dele, não é isso, né? Uma coisa assim, né? Me ajuda aí os Spider-Man aí. E aí o vô dele diz que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem junto grandes responsabilidades. Então, Neemias, ele foi muito usado por Deus. Ao mesmo tempo, ele sabia que era a mão de Deus sobre a vida dele. Era a mão de Deus com ele, era a mão de Deus abrindo as portas. Em Romanos 12:3, o apóstolo Paulo, ele diz isso para essa igreja de Roma, que eles deveriam cuidar, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Sabe, não pensa que tu é grande coisa. Então, a humildade a Bíblia diz que aqueles que se humilham, eles serão o quê? Exaltados. Mas aquele que se exalta, ele será o quê? Humilhado. Uma outra característica, então, é a sexta, o perdão. Gente, não existe cristianismo sem perdão. Porque nós vamos viver muitas coisas na vida. Tem pessoas que... Eu tenho uma métrica assim minha, tá? Isso é meu. Que tem gente que é ruim, que é maligna na veia. E tem gente que é extraordinariamente boa, também na veia. Mas vamos colocar assim... Tem uma minoria que é muito ruim e uma minoria que é muito boa. E a maioria está lutando entre as duas coisas. Onde tu está? Eu estou lutando entre as duas coisas, eu acho. Não vou achar que eu estou entre os bons e nem entre os maus, né? Mas olhando assim, pessoas. Então tem gente que é maligna e que faz de propósito. Inclusive Paulo diz: cuidado com alguns que, dizendo-se irmãos, são malignos. Paulo fala para a igreja de Coríntios, se não me engano. Isso eu não vou pegar, porque senão vocês sabem que a hora voa. Mas Paulo diz: cuidado com alguns que dizendo-se o quê? Dizendo-se o quê? Irmãos, são malignos. E tem gente que é muito boa, é extraordinariamente boa, mas a maioria fica nessa luta. Então, o que eu quero dizer nessa luta? Como eu ouço de alguns, né, eu aprendi essa gíria, às vezes escapa a correia. E como eu tive muita bicicleta velha, eu sei o que é isso.
Quem teve bicicleta assim, levanta a mão para mim. Você sabe o que eu estou falando. Tu vai dar aquela, e quando tu vai dar aquela pedalada, gente, o homem sabe o que eu estou falando. Sabe, tu vai dar aquela pedalada e pá, escapa a correr. Dá uma raiva, não é? Ou que engraxei as mãos alguma vez, né? Botando a correia. O meu filho, a marcha cai e ele já não sabe o que fazer com a bicicleta. Ele diz, rapaz, dá para mim que isso aqui eu sou delegado nisso aí. Ainda mais de marcha, só muda a marcha, ela volta sozinha. Às vezes as coroas da frente não querem trocar, o cara só... Pegou, né? Sabe como é que é, né? Para fazer descer a marcha, né? Não desceu, só aqui, ó. Pá. Já caiu. Meu filho disse, como é que tu faz isso, pai? Ah, isso é muito talento, meu filho. Isso aí não é para qualquer um. Entendeu? Eu sou do tempo que para dar barulho na bicicleta eu botava uma tampa de margarina para andar, sabe? Vocês lembram as freios de pé? Não a torpedo. Aquele que tu botava o chinelo aqui, ó. Tive algum chinelo que aqui, ó, não tinha. Quem já fez isso, gente? Comia o chinelo aqui, o freio de pé. Nem sei por que eu contei essa história agora. Eu vou voltar para cá. Me lembrei. Tem gente. Eu vou voltar aqui. Esquece as bicicletas agora, que eu não sei como é que eu cheguei nisso aí. Mas tem gente que, sem querer, vai nos ferir. Essas pessoas estão lutando. Lembrei da gíria. Que a pessoa diz, escapou minha correia, cara. Isso daí o que tu fez? Tu nem te conto. Agora tu vai lá e conserta. E tem gente que a correia vive frouxa. A gente tem que aprender a respirar, gente. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Sabe aquela coisa de segura? Quanta coisa a gente faz. E sabe aquela coisa assim? Sabe quem é os que lutam entre o bem e o mal? Aqueles, tu faz e já se arrepende. Acontece com quem aí? Fala assim, vamos ser sérios. Quem é que acontece aí? Comigo acontece. Não é? Mas tu faz e tu já quase pede perdão. Deus, me perdoa. Pá! Já pede perdão antes, entendeu? Porque tu sabe que vai. Me perdoa. Toma. Eu não queria te dizer isso, mas vai. Entendeu? Quer dizer, as pessoas que estão lutando. Eu estou trazendo isso por quê? Porque essa é uma realidade. E quanto mais maduros em Deus, mais maduros na fé, mais nós vamos conseguindo lidar com o perdão. E entendendo que o que as pessoas fazem fala mais delas do que de... É aquele ditado, gente, que a gente ouve e é real. Quando Pedro fala de Paulo, tem que cuidar com Pedro e não com Paulo. Então, a gente tem esse coração. Jesus disse, ele ensinou isso no Pai Nosso, só no Pai Nosso, quando os discípulos disseram, nos ensina a orar. E ele ensinou, imagina os discípulos, Pai Nosso que estás no céu, legal, santificado seja o teu nome, top, venha a nós o teu reino, amém, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ali já muda o Pai Nosso, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, uau! O que vem depois? O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Amém! Assim como nós. Pensa nos dizer, assim como nós. A quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, ok, mas aquela parte. Já parou para pensar os discípulos escutando? Só que tem continuação o Pai Nosso. Está lá em Mateus 6:13, eu acho, 6:14. Agora não me lembro bem. Que ele vai dizer. Na continuação do Pai Nosso, ele vai explicar para os discípulos. Por quê? Preste atenção. Amém. Por ter o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Mas, se porém, contudo e entretanto. É o contrário, eu já estou lendo esse aí, né? Mente acelerada. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as
vossas. Brabo o Pai Nosso, gente. O Pai Nosso é brabo. Quer dizer, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mas Cássio, como perdoar? Eu te digo como perdoar. Joelho no chão. Tem coisas que é só o Espírito Santo trabalhando em nós, porque a gente vai conseguir perdoar, é fato. Tem coisas que não é. Uma coisa é essas coisinhas do dia a dia, picuinha, e coisinha para lá, coisinha para cá, isso aí é tranquilo. E tem que perdoar também. Mas tem coisa na vida, gente, que só o Espírito Santo. Então busca nele. O serviço, outro ponto que a gente vê, é o exemplo de Jesus. Jesus diz para os discípulos que aqueles que quiserem ser o maior, seja o servo de todos. E Neemias, ele exemplifica isso, quando ele se ocupa profundamente, ele dedica a vida dele, não digo a vida, mas um bom período da vida dele, para restaurar Jerusalém. Gente, ele não está pensando em Jerusalém, ele está pensando em quem? Em quem? Nos judeus, no povo. Quando ele intercede, ele não intercede, Deus, ó o muro, Deus, ó as portas, ele diz, Deus, esses são teu povo. Então essa disposição de servir, que eu vejo como outra característica na vida de Neemias, o perdão não achei nada, mas o perdão faz parte de uma característica de um cristão. O serviço, ele faz parte, o servir, sem esperar nada em troca. O servir não querendo uma recompensa, de maneira nenhuma, porque isso aí nem é serviço, é um negócio, é uma troca. Mas esse servir pelo bem-estar, e Neemias foi incansável nisso, em buscar ajudar aquelas pessoas. Eu acho incrível isso. A gente vê a integridade de Neemias, que eu vou fazer um link com a santidade, que o cristão ele foi chamado para viver uma vida o mais puro possível, moral, física, emocional, espiritual. E Neemias ele carregava essa integridade, ele era um homem honesto, era um homem íntegro. Neemias se recusa a se beneficiar dos recursos e privilégios que estavam disponíveis a ele. Ele se recusa. E você vai ver em todas as decisões de Neemias o temor sendo essa direção moral. Porque ao mesmo tempo que o temor é um freio, ele é uma direção moral. Então Neemias ele não se aproveita de todas as coisas e privilégios que estavam à disposição dele. Uma outra característica de Neemias, que é do cristão, é a perseverança, porque até para a salvação será salvo aquele que perseverar até o fim. Neemias enfrentou oposição, enfrentou desafios, mas ele permaneceu firme no propósito que ele propôs no coração, porque isso é uma das coisas mais incríveis de que eu vejo em Neemias. Neemias ele escolheu, eu vou restaurar, Deus, eu estou aqui, Jerusalém precisa, não veio um anjo, não veio ninguém, Jerusalém precisa, eu vou lá, me concede graça, favor, diante do rei, que era o chefe dele, e eu vou lá restaurar. E o Anderson trouxe semana passada aqui a palavra, que várias vezes ele recebeu vários convites, e eram convites malignos, mas convites para tirar ele do propósito. E ele dizia, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar, eu não vou sair do meu propósito. Quando Pedro diz para Jesus, Jesus, quem sabe tu não precisa morrer na cruz. Jesus disse para Pedro, gente, era só Pedro. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, tu não está alinhado com a vontade de Deus. Então, Neemias, ele foi uma pessoa perseverante. Jesus também foi até a morte, e morte de cruz, e ele fez isso em obediência a Deus, ao propósito de Deus, à missão de Deus, ao chamado de Deus na vida dele. Deixa eu dar um anúncio aqui, que hoje é ceia, eu vou chamar ele essa semana já. Eu conheci, nessas funções aí das enchentes, um missionário, e eu vi que ele estava em São Paulo, agora em Campinas, e hoje ele vinha para Ivoti, ministrar aqui em Ivoti. Ele é formado em missões, e tem missões em vários lugares, gente, lugares assim, de escravos,
nos dias de hoje, na África principalmente. Então a gente quer trazer ele, possivelmente a gente vai tentar linkar isso aí com, como é que chama mesmo? Dipper, que o Ministério Jovem faz um trabalho bem legal a cada 2 meses, e a gente quer trazer ele. Eu vou convidar a igreja para vir, porque Spurgeon disse, se o cristão não é um missionário, ele é um impostor, ele não é um cristão. E tudo que Deus nos dá, se Deus nos dá um dom, é para nós cumprir o chamado e o propósito dele. Amém? Então a gente quero trazer ele assim, por aquilo que eu vejo, né? De bênção na vida dele. E olha só, gente, como é que eu conheci ele? Vou abrir uma parênteses que eu acho bem legal, porque eu amo vários textos da Bíblia, mas tem um texto que diz assim, ó, vê alguém perito na sua obra, perante reis vai ser colocado. Alguém que é muito bom, ele se destaca. Em outras palavras, é isso que o versículo diz. Só como é que eu conheci esse cara? Esse cara é o seguinte, eu passava assim, quantos ranchos tem? 1892. Eu pensei, não sabe nada. A primeira vez que eu pensei, tá chutando, né? Aí daqui a pouco eu fui lá de novo, quantos ranchos tem? 1634. Eu passando, né, vendo aí a roupa de limpeza, daqui a pouco eu passava, quantos ranchos tem? 812. Cara, como é que tu sabe? Duvida, eu sei exatamente. E está aqui o que tinha, e está aqui quem pegou, e quantos pegou, e para onde foi. Ele tinha um papel no bolso, ninguém pediu. Aí eu chamei o Jaque, né? O Jaque, tu já observou? Eu chamava ele de Daniel, mas é Samuel. Eu errava o nome dele o tempo todo. Eu dizia Daniel, ele dizia Samuel. Eu disse, os dois são profeta. Pronto. Mas errava o nome, tinha uma Miriam que eu chamava de Cris e a Cris de Miriam, porque as duas tinham a cara, sabe, a Miriam tinha cara de Cris. E a Cris tinha cara de Miriam, e elas não acreditavam, gente. Mas eu disse, as caras de vocês estão trocadas. E eu disse, Jaque, tu já viu aquele? Já vi. O Jaque é todo detalhista, já vi. Cara, nós vamos promover o homem, cara. Aí um dia eu peguei, senta aqui. Quem tu é? Rapaz, quando eu vi o Instagram dele, o que ele faz, o que ele vem. Ora por mim aqui, pelo amor de Deus, cara. Tu é para ser meu chefe. Realmente uma benção, ele vai vir. Vamos torcer que ele venha, tá? Vou tentar, não falei com ele ainda, mas vou tentar. Mas você vê, né? Faça um bom trabalho. Não importa onde você está, faça um bom trabalho, alguém vai ver. Faça bem o teu trabalho, entregue o melhor, porque ele foi lá voluntariar. Ele foi lá voluntariar, gente. E o que chamava atenção? O número exato, o tempo todo, qualquer hora que tu perguntasse, ele ia dizer 3.832,5. Sabe? Umas coisas, no meio de uma muvuca, entrando no caminhão, saindo do caminhão, entrando em pilhadeira, aquela coisa, e ele sabia exato. Faça bem feito o seu trabalho, gente. Primeiro, isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Faça o seu melhor. Faça além do que te é pedido. Isso honra a Deus. E isso chama a atenção. Amém? Volta para cá. Vamos voltar aqui. Então essa determinação de Neemias, essa perseverança de Neemias. E quando fazemos as coisas diante de Deus, como Neemias fez, segundo a vontade de Deus, como Neemias, olha só, gente, quando nós fazemos as coisas diante de Deus e segundo a vontade de Deus, nós temos o favor de Deus. Amém? Outra coisa que eu vejo é que Neemias, ele orava e vigiava. Então, a perseverança diante dos tempos difíceis, gente, não larga. Não sai do teu foco, não sai do teu propósito, mas vai ter tempo que você vai ter que orar e vigiar. E lembra que prudência e fé andam juntas. Amém? E uma outra característica é a justiça social. É você ser uma pessoa justa. O cristão, ele busca ser justo. Busca ser uma pessoa justa nas decisões que ele toma, no caminho que ele toma, e a gente vê isso muito forte em Neemias. E mais um ponto, então a justiça, eu não sei que ponto que é, já me perdi. Eu vou encerrar, gente. O visão e o planejamento estratégico, Neemias, ele tinha muito isso, porque a gente pensa assim, não, mas eu tenho Deus. Jesus, ele vai contar uma parábola que quando a gente vai construir uma torre, o que a gente tem que fazer primeiro? O que tem que fazer primeiro? Sentar aí. Quando a gente está numa guerra, a gente tem que
a gente tem que analisar se a gente tem chance de ganhar a guerra. Se não tem chance de ganhar a guerra, o que é para fazer? Vocês lembram? Manda uma carta de paz. Ó, não quero brigar. Entendeu? Maridos, manda carta já. Porque normalmente a gente perde a discussão, é ou não é? As mulheres lembram muito dos detalhes, gente. E eu esqueci do jeito que sou. Eu já assumo o erro. Não, se tu disse que eu disse, está dizido. Já levanta a bandeira branca, entendeu? Mas vamos voltar aqui, tirando as brincadeiras. Neemias, ele tinha esse planejamento estratégico. Gente, Neemias tem tanta coisa. Neemias, ele era organizado, ele era planejado. Neemias cuidava com quem ele compartilhava. Gente, cuide com quem você compartilha seus planos, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. Porque a maioria das pessoas estão na luta entre o mal e o bem. E por muitas vezes elas não querem o teu bem. Por isso que Neemias não saiu falando. Quem muito fala, muito erra. A Bíblia diz que até o tolo passa por sábio quando não fala. Então cuidado com quem você compartilha. O silêncio, ele tem muito valor. Então, busque a graça de Deus, mas seja uma pessoa que faz as coisas de uma forma organizada, estratégica, pensada, planejada, tá? Por muito tempo eu levei minha vida assim, não, vai dar, sabe? Muitas vezes, gente, a Grazi me perguntou assim, como é que nós vamos fazer isso? Vai dar. Tu tem certeza? Não começa com negativismo. Depois, gente, aí tá, né? Fazia, ia. Depois ela dizia, nós estamos sofrendo por causa daquela tua decisão. Daí tu tem que engolir o caroço, sabe? Sem tomar nada. Então pense, gente. Deus te deu uma cabeça para pensar. Mais um ponto. Eu vou pular uns 3 aqui, mas que são secundários, eu acredito. Mas o zelo pela palavra. Lá em Neemias 8, deixa eu ver só o versículo que eu quero e a gente vai finalizar. Porque no meio de tudo isso, a gente vê gente, esse povo não tinha acesso à palavra que nem nós temos. E aí, Neemias 8, Kelly, pode colocar, coloca o 1. Deixa eu ver qual o outro daí. Eles ouvem aqui a palavra depois de muito tempo, ó. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que ele trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Pode botar o 2? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, que era a Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Trouxe a lei perante toda a congregação, tanto homens como mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviu. As crianças não estavam lá, viu? Era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está na frente da porta das águas. Olha só, eles leram a Bíblia, das 6 da manhã, possivelmente até o meio-dia, perante homens e mulheres, e todos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora vai para o versículo 6. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Amém significa assim seja, assim seja. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E você vai ler aqui na sequência que o povo começou a chorar por ouvir a lei, por ter de novo um norte, por ter de novo uma direção, por ter de novo a palavra de Deus na vida. Então, gente, valorizem muito a palavra de Deus. Amém?